E finalmente chegou a hora de nós combinarmos vários conhecimentos que nós adquirimos até agora e perguntas que vieram. As pessoas, poxa, mas eu quero colocar uma fórmula de porcentagem concluída, quero colocar uma fórmula de planejado, eu quero mostrar isso lá na central de projetos, eu quero mostrar os indicadores gráficos lá dentro do meu cronograma, como é que eu faço essa coisa toda? E eu dei alguns direcionamentos para quem veio com essas perguntas, mas disse para você ter um pouquinho de paciência, obviamente, que à medida que você vai passando pelo curso, você vai podendo juntar as pecinhas. Estamos aqui de volta no nosso ambiente de treinamento, você deve estar no seu ambiente de avaliação, correto? Que tem basicamente tudo que nós estamos fazendo aqui. Central de projetos. Vou caminhar com você um pouquinho aqui na central de configurações do PWA, para ver coisas que nós já sabemos. Nós já sabemos a nossa parte de segurança, usuários, grupos, categorias. E dentro das categorias, você lembra o que era categorias? Categorias eram as coisas que a pessoa pode visualizar. Então, categorias aqui são os objetos que ele pode acessar, correto? Então, se você vier aqui em categorias, o que nós tínhamos lá? Tínhamos a organização como um todo, minha organização, tem os meus projetos, os meus recursos, meus relatórios, minhas tarefas. Então, uma vez que você tem acesso a algumas das coisas aqui, essas coisas às quais você tem acesso, elas vão permitir que nós tenhamos modos de visualização associados, correto? Você vai ver isso agora na prática, na hora que a gente criar novos modos de exibição. A outra coisa que você também viu foi aqui nos nossos dados da empresa, nós criamos campos personalizados, tá lembrado? Então, a gente criou alguns campos personalizados e esses campos personalizados aqui, por exemplo, eu criei os nossos campos de duração pessimista, otimista e mais provável aqui do PERT. Eu fiz uma formulazinha nossa de PERT aqui, né? Deixa eu desmarcar. Fiz uma formulazinha nossa do PERT, que era o pessimista, mais 4 vezes o mais provável, mais o otimista dividido por 6. Então, se eu quiser, eu posso mostrar isso aqui agora em um modo de exibição. Eu criei a nossa localidade, cidade do projeto. Eu criei também, junto com você, o nosso custo estimado do projeto. Criamos aqui algumas outras coisinhas, né? Que agora a gente vai poder utilizar nos nossos modos de visualização. Então, configurações do PWA, vamos lá. Configurações do PWA. Gerenciar modos de exibição é a grande sacada aqui que nós temos na aparência, e ela ficou por último porque os modos de exibição dependem dos seus formatos de agrupamento, que você já viu, e depende dos nossos formatos de gráfico de Gantt também. Então, gerenciar modos de exibição, em vez de modificar o que já é existente, eu vou te ensinar a criar modos de exibição. Vamos lá criar os modos de exibição para você poder ter ideia melhor do que fazer. Bom, criar modos de exibição, basta você vir aqui e criar neste novo botão. Agora, lembre-se que o modo de exibição ele vai estar associado a projetos, central de projetos, atribuições, central de recursos, meu trabalho, minhas tarefas, criador de equipe, quadro de horários, análise de portfólio, seleção e as nossas solicitações de recursos, ok? O que isso significa? Você tem cada uma das nossas coisas aqui para poderem ser definidas em termos de avaliação na hora que você for fazer o seu modo de exibição. E agora vamos criar então um modo de exibição. Então clique aqui em novo modo de exibição. Clicamos no modo de exibição, veja só o que acontece. Ele vai pegar alguma daqueles tipos de modo de exibição, se você tiver selecionado algum, no caso eu estava selecionado com solicitações de recurso, ou se você não tiver com nada selecionado, ele pegaria projeto, que seria o cronograma. Mas será que é isso mesmo que você quer? Então sempre avalie aqui qual é o tipo. Eu quero criar um novo modo de exibição do projeto, e ele mudou para projeto. Observe o seguinte também, você viu que deu uma piscadinha na tela, né? Por quê? Porque ele muda os campos disponíveis aqui embaixo. Então, projeto, porcentagem concluída, trabalho concluído, acúmulo. Se eu estiver falando de solicitações de recurso, olha só, não tem porcentagem concluída aqui embaixo. Então, os campos vão ser referentes àquele tipo de modo de exibição. Se eu pegar na central de projetos, olha só, central de projetos, ele vai modificar as coisas que aparecem aqui e assim por diante. Então, vamos criar junto agora um tipo de modo de exibição de projeto. E onde é que a gente vai vê-lo? A gente vai vê-lo lá dentro do projeto. Eu vou chamar ele aqui de 001, porque aí quando eu gosto de colocar numeração, eu gosto de começar com 0, porque ele vai ficar diferente
dos modos de exibição padrão que a gente tem lá no Project. Eu vou te mostrar isso agora e aí vai fazer sentido para você. Mas você pode criar da maneira que você quiser. Então, o nome 001 e eu quero colocar este nosso nome aqui, vai ser o cronograma PERT. Então, vou colocar um cronograma PERT. Então, inclui as estimativas pessimista, otimista e mais provável para cada tarefa. Ok, então olha só. Eu vou ter a minha tabela tarefa, eu posso escolher, né? Eu tenho a tabela de tarefa, nossa tabela de recursos ou a nossa tabela de campos, e eu quero colocar a nossa tabela de tarefas. Vou selecionar agora o que vai aparecer. Então, nome da tarefa, início da tarefa, término. Eu não quero início e término. Vou remover. Vou remover aqui também esse início. Vou remover aqui o nosso término. Ok. Vou deixar o início e o término aqui. Eu vou colocar agora aquelas durações que a gente tinha colocado. Então, cadê os nossos campos personalizados aqui, né? Nós colocamos uma estimativa. Deixa eu achar aqui. Das nossos campos duração. Então, estamos aqui na duração. E na duração eu tenho o nosso otimista. Então, vou adicionar o otimista. Vou adicionar o nosso mais provável. Vou adicionar o nosso pessimista. Vou adicionar o nosso PERT. Ok? Muito bem, criei, né? Então, eu tenho aqui largura do campo. Se você quiser modificar a largura do campo, todos estão com 100 pixels. O que é essa largura do campo? É o tamanhozinho da coluna, tá? Deixei todas padronizadas aqui. Se você tem a tarefa, o término e cada uma das coisas, se você quiser fazer alguma modificação, deixei aqui. Vou avançar. Então, vamos utilizar um formato. Eu quero colocar um formato de gráfico gigante. E aqui tem qual formato de gráfico gigante a gente poderia selecionar. Lembra que a gente tinha aquelas nossas questões de cores, né? Então, eu poderia até mesmo criar um gráfico gigante diferente se eu quisesse. Eu vou deixar ele aqui mesmo. Tem o nosso deslocamento da barra esquerda divisória, que significa isso? É o tamanho da tabela. Então, 400 pixels. Significa que vai estar dividido mais ou menos no meio aí o que é tabela versus o que é gráfico. Eu vou aumentar para 900 de maneira que apareça mais tabela do que gráfico, porque a gente está preocupado em ver as coluninhas de duração otimista, pessimista e mais provável. E a gente pode ver aqui a nível da estrutura de tópico, ou seja, as tarefas de resumo. Eu vou ver todos os níveis da estrutura de tópicos ou eu poderia condensar em poucos níveis, né? Só fazendo um paralelo rápido no nosso Project Professional aqui, você tem aqueles modos de exibição em que você consegue ver aqui, eu estou vendo todos os níveis. Se eu vier aqui na minha guia exibir e clicar na estrutura de tópicos, o que eu consigo fazer é resumo. Então, quero ver só o nível 1, aparece só o nível 1, quero ver só o nível 2, quero ver todas as subtarefas. Então, no nosso gráfico gigante aqui, eu vou deixar todas as tarefas aparecendo. Agrupamento, eu poderia criar agrupamentos, que eu não quero fazer ainda nesse exemplo, vou te mostrar depois um agrupamento. Então, não quero fazer agrupamento agora, eu poderia vir aqui e agrupar, então eu quero agrupar, por exemplo, pelo nome da tarefa, pelo início, pela duração, então eu vou agrupar por um dos campos. Não quero fazer agrupamento por enquanto, vou te mostrar outro exemplo daquilo. E eu vou querer ver isso nos meus projetos. Então, vou querer ver isso nos meus projetos, por exemplo. Vou querer ver isso, não vou querer ver isso nas minhas tarefas, somente na hora que eu estiver no planejamento do projeto dentro do gráfico gigante. Então, vou ver isso nos meus projetos. Salvei e vamos lá. Então, agora a gente vai ver este modo de exibição funcionando. Está aqui 001 PERT. Então, eu gosto de começar a numeração e colocar o 00 aqui na frente, porque daí ele vai ficar sempre aqui em cima. Eu vou saber quais eu criei. Aí 002, 003, 010, então o 0 vai ficar aqui na frente e eu vou saber que o modo de exibição foi criado por mim, um modo personalizado. Eu vou lá na central de projetos, então vou clicar aqui na central de projetos e vou abrir aquele nosso projeto que nós temos aqui. Então temos aqui o nosso projeto, lá na guiazinha aqui tarefa, vou abrir, vou editá-lo no navegador, poderia editar, não vou editar ele ainda não, vou mudar aqui o meu zoom, modifiquei o meu zoom e eu quero agora, lá em vez de ver resumo das tarefas, olha só o que está aparecendo aqui. O novo modo de visualização que eu criei, o nosso 001 PERT, cronograma PERT.
Então, vou clicar no meu cronograma PERT. Olha só, ele abriu, tá vendo que tem uma ênfase aqui na tabela, porque eu coloquei a tabela com 900 pixels. Fase. E se eu quisesse, ó, eu posso vir aqui então dizer que a duração otimista dessa tarefa é 70 dias. Então, vou editar primeiro, né? Arquivo, editar aqui no navegador. Vou editar. E agora eu posso vir aqui e entrar a minha duração otimista, que seria 70 dias. A duração mais provável, que seria 80 dias. E a duração pessimista, que seria 105 dias. Ok? Então, olha só que bacana. Por que ele já calculou aqui? Ele já fez a continha aqui no PERT, porque a minha coluna PERT é uma fórmula. Você está lembrado disso, né? Se não está lembrado, volta lá no nosso módulo sobre dados, onde eu criei essas colunas personalizadas aqui, caso você não tenha, eu criei lá no nosso módulo de dados, ok? Vamos lá. Então, vou colocar aqui para a fase 2, que era 30 dias, né? Então, vou colocar a otimista aqui 25 dias, vou colocar aqui 30 dias, 35 dias, por exemplo. Então, vamos colocar alguma coisa diferente aqui, né? Para ficar com alguma duração diferente. Lá no nosso encerramento, que salvo engano era 15 dias, vou colocar aqui 12, que a gente tem 18 aqui, que a gente tem 22 aqui. E lá no nosso gerenciamento, que era 120 dias, vou colocar aqui 110, 120 e 145 dias. Então, o que acontece? Aqui eu tenho a duração PERT. Se eu quisesse usar essa minha duração PERT, eu poderia criar um novo cronograma aqui até, se eu quisesse, e mostrar minhas tarefas agora, não mais como sendo uma definição de duração, mas eu poderia até montar 3 diferentes cronogramas, um só de otimista, um somente mais provável, um somente pessimista e um do PERT, que é o nosso esperado. Então, eu criei um novo modo de visualização aqui agora, que é o nosso modo de visualização cronograma PERT, ok? Então, modo de visualização você cria lá na sua configurações do PWA. Deixa eu salvar ele aqui antes, né, para não perdermos nosso projeto. Então, salvar o projeto. Vou publicar o projeto também. E, além disso, eu vou fechar o meu projeto para fazer o check-in de volta, de modo que ele não fique bloqueado. Ok? Fiz o check-in. Voltar para a minha central de configurações, rodando de configurações, configurações do PWA. Então, agora nos modos de exibição, a gente está combinando várias coisas que a gente fez anteriormente. E eu vou te dar mais exemplos de modos de exibição que a gente vai criar. Usando os campos personalizados que você viu. Além dos campos personalizados, se eu quiser ter formatos de agrupamento, veremos. Nosso formato do grafo gigante para poder gerar modos de exibição que sejam úteis para a sua organização. Ok? Um grande abraço e até a próxima aula.